O Hamas pediu paz. É surpreendente, mas vamos analisar por quê, o que, como e para quê. Se você quer aprender um idioma, vá para o país onde ele é falado. Se você quer entender a psicologia do povo, precisa encontrar uma esposa e aguentar pelo menos um ano, se conseguir, é claro. Nenhum desses provérbios populares funciona em Israel. No país onde, com 7 milhões de habitantes, existem 14 milhões de opiniões mutuamente exclusivas. Mesmo assim, se você ouvir alguns israelenses orgulhosos, pode chegar a uma média estatística. Bem, sabe, essa opinião pode mudar em um segundo. A pessoa que acabou de expressar essa opinião pode, em seguida, expressar uma opinião completamente oposta e fará isso com a mesma convicção que tinha antes. O rabino de língua russa, Mikhail Finkel, tem 105 mil seguidores. Ele mora em Israel e fala sobre qualquer assunto, desde a criação do mundo até o ataque de tanques em Gaza. É disso que ele fala agora. Estamos às vésperas das últimas batalhas pela cidade de Gaza, não pelo setor de Gaza. Ele já está totalmente controlado por Israel, desde a própria fronteira com Israel até e incluindo a cidade de Rafia, ou Rafah, como às vezes é chamada. É uma cidade fronteiriça com o Sinai egípcio, atrás da qual já estão os guardas de fronteira egípcios apontando suas metralhadoras para seus irmãos árabes. Confirmo? Quando durante a Intifada, os árabes de Abigosh, que é uma vila perto de Jerusalém, defendiam seus restaurantes e lojas cheios de judeus. Para que viessem sem medo e comprassem, as armas eram apontadas diretamente para os assentamentos árabes. Para nós judeus diziam, sejam bem-vindos, e gastar o seu dinheiro nos nossos negócios? Eu estive lá algumas vezes, meu irmão mora ali perto passando pelo Saratzion. Foram colocados lá por dois motivos: o banditismo da maioria dos habitantes da faixa de Gaza e para serem usados como arite contra Israel, causando desgaste contínuo. Restou a cidade de Gaza. A cidade de Gaza já está 40% tomada pelo exército israelense. Muitos bairros estão sob nosso controle. E agora está em andamento a preparação para o assalto. São esses detalhes da preparação para esse assalto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje e descrever. Vamos ouvir Ravina, que vai descrever os detalhes da operação militar que está sendo preparada. Então, meus queridos, como vamos tomar esta cidade de Gaza? A cidade de Gaza está muito fortificada. Lá restaram apenas os últimos remanescentes do Hamas e nossos reféns, aqueles mesmos que os membros do Hamas capturaram de forma brutal no dia 7 de outubro e levaram embora. A grande maioria desses reféns não são militares, são civis. Muitos deles estavam participando de um festival de música. Como vamos fazer isso? No momento, hoje, nosso comando está realizando uma operação chamada Operação das Torres. Por exemplo, ontem nós destruímos do ar o maior prédio alto em Gaza. Ele desabou e colapsou, e é assim que vamos continuar fazendo agora. Todos os prédios altos serão demolidos. Esses prédios residenciais estão vazios. O que há lá e por que Israel está explodindo e por que nos acusam de conduzir a guerra de forma brutal são pontos de vista. Dos prédios altos ocupados pelo Hamas, é possível ver de longe o que ocorre, incluindo as posições do exército israelense. Nesses edifícios, há ninhos de atiradores de elite disparando contra nossas tropas. Por isso, o caminho é muito simples. Não vamos nos expor. Do ar vêm helicópteros, aviões ou drones. Eles fazem um ataque de forma que a estrutura do prédio não aguenta e o prédio desaba e é destruído. Diariamente, mais pessoas deixam a faixa de Gaza. Em árabe, nosso exército faz avisos por meio de alto-falantes e notificações por telefone. Que tipo de comunicação fornecemos à faixa de Gaza e aos seus habitantes? Vou explicar. Israel fornece comunicação telefônica para a faixa de Gaza. Eles sabem todos os telefones, quem fala por eles, onde estão e similares. E nós, bem, Israel, ou seja, ligamos ou enviamos serviço de mensagem curta em árabe, naturalmente, avisando onde e o que vamos fazer em 6 horas, às vezes em 4 horas. Por que para não matar? Eles vão embora, até os terroristas, mas tentamos não matar civis. Eu sei que parece. Vocês mataram 724.831 crianças e coisas assim. Pessoal, levem isso com cautela, assistam e ouçam isso.
Um pouco arejem a cabeça antes de ouvirem a propaganda árabe. Também lançamos panfletos com as mesmas informações, indicando as ruas de saída e o caminho até o campo mais próximo, onde água e comida, também há remédios e tudo o necessário para refugiados, incluindo escolas, creches e berçários para as crianças, para deixar claro. Aliás, não há falta de comida, nem fome em Gaza, né? Isso está bem documentado. Por exemplo, o Hamas tira os alimentos dos moradores e os esconde, abre e depois diz que a população está passando fome. Como os funcionários do partido em Leningrado, durante a Segunda Guerra Mundial, engordavam com salmão e caviar, que eles comiam em quantidades tão grandes que já não aguentavam mais. Isso enquanto a cidade sufocava de fome. Da mesma forma, membros do Hamas comem como reis e tiram dos vizinhos recursos que poderiam alimentar doentes e crianças. A Operação das Torres seguirá até não restar prédio nos 60% de Gaza que ainda não controlamos. E para evitar que atiradores de elite e observadores do Hamas nos vejam, atirem ou revelem os movimentos do nosso exército. Como está escrito no livro da Antiga Arte da Guerra Chinesa, o principal na guerra é enganar. Chama-se de outra forma, mas o sentido é o mesmo. Enganar o inimigo, criar as emoções e sensações que você precisa e fazer com que ele não entenda o que você quer e pretende fazer. E quando o exército israelense construiu uma cópia exata da cidade de Gaza em Israel. Bem, como fazem em Hollywood, né? Uma cópia exata da cidade de Gaza, cada casa, cada rua, cada viela, e os soldados memorizam onde fica cada coisa, para quando entrarem depois dos ataques aéreos, quando não restar mais civis lá, só vão sobrar os bandidos do Hamas. Após a preparação de artilharia e a entrada dos blindados, tanques e veículos, só então as unidades de infantaria avançam. Mais uma vez, primeiro irão os sapadores, porque muita coisa está minada, vai ser preciso desarmar todas essas minas. Nós vamos avançar devagar para não colocar nossos soldados em perigo. Teatro de operações. Ao contrário de muitos outros exércitos que não conhecem a nova cidade, nossos soldados vão entrar nessa cidade conhecendo-a de cor. Você não ouviu errado, nossos soldados vão entrar na cidade de Gaza conhecendo-a de cor. Nada mal, não é? Porque os treinamentos na cidade de Gaza vão acontecer nessa maquete, uma maquete em tamanho real. Onde em tamanho real? Casas lojas ruas bielas. Não é uma versão em miniatura de Gaza, mas uma cópia exata da cidade de Gaza. E nossos soldados e oficiais vão conhecer essa cidade de cor com antecedência. Isso é muito importante de entender. Após o treinamento dos reservistas nesse modelo em Gaza, a operação começará. E, claro, quando praticamente todos os habitantes da cidade de Gaza saírem dessa cidade. E lá ficarão apenas os militantes do Hamas. Estamos fazendo de tudo para salvar e evacuar os civis. Estamos usando nossos agentes infiltrados nas fileiras do Hamas. É importante entender que, nessa organização terrorista e criminosa, reconhecida assim pela maioria dos países, temos nosso agente infiltrado. É exatamente por isso que sempre sabemos onde os comandantes do Hamas estão reunidos. É por isso que sabemos sobre os movimentos de todos os líderes do Hamas. Eliminamos eles de forma clara e precisa, conhecendo a rota de deslocamento, os apartamentos secretos e tudo mais. Eles já não conseguem mais confiar uns nos outros, porque sabem que em cada reunião, em qualquer lugar que estejam, estão nossos olhos, nossos ouvidos. Agentes do Mossad, agentes da inteligência israelense, árabes que trabalham para nós e os representantes mais dignos de seu povo que lutam contra a tirania do grupo terrorista Hamas. Acho que além dos olhos, nós também temos alta tecnologia sobre a qual o Hamas, bem, eu diria até nem sequer desconfia. Além disso, muitos países, ao tentarem agradar seus novos cidadãos árabes, estão preparando um embargo de armas contra Israel. E ontem, o primeiro-ministro Netanyahu anunciou a criação de um departamento especial que ele chamou de administração de munições. Ou seja, garantir que não sejamos pegos de surpresa, que sempre tenhamos armas para que nenhuma decisão odiosa da Espanha, Bélgica, Holanda ou de qualquer outro país nos afete. Teremos um enorme banco de munições, armas e tudo mais. E diante disso, Israel se torna cada vez mais independente.
já está começando a fazer praticamente tudo o que é necessário sozinho, criando e inaugurando novas fábricas de armas, para não depender de ninguém. Esse é um novo nível. Trecho do antigo território. Tudo isso são nossas terras históricas e assim por diante. Mas mesmo assim, se falarmos na realidade do direito moderno. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações finalmente reconheceu o direito do povo judeu ao seu próprio Estado e concedeu à Inglaterra uma parte bastante grande. Parte dessa nossa terra histórica de Israel, que incluía o território do atual Israel, da Autoridade Palestina, da faixa de Gaza, da Jordânia, do sul do Líbano e da Síria. Essas terras, para a criação de um Estado judeu, a Inglaterra prometeu garantir a possibilidade de criar esse Estado, permitindo que os judeus viessem para cá e reconstruíssem o país. Já discutimos que a colonização judaica corresponde ao assentamento judeu em Jerusalém e na Palestina. Palestina é sinônimo de Jerusalém. Quando alguém fala em criar uma Palestina independente, basicamente algumas décadas atrás, uns 40 anos atrás, exatamente. Isso soava como criar um Israel independente em meados do século XIX. Naquela época, grande parte da Palestina era inabitável. As regiões interiores eram deserto, ou montanhas, que eram completamente inabitáveis. 500 anos antes disso, os árabes e depois os turcos já tinham desmatado completamente as florestas. Toda a faixa costeira, praticamente de Haifa até Tel Aviv, era um pântano. Nesses pântanos proliferavam mosquitos da malária. E a maioria da população, então pequena, no final do século XIX, de acordo com o censo otomano, a população local era de 240 mil pessoas. Em todo esse grande território, os otomanos não destacavam essas terras. Havia várias províncias lá, aqui 240 mil pessoas e aqui 25 mil judeus, isso é quase nada. Começaram a recuperar as florestas, o clima mudou e começou a imigração árabe, porque primeiro foram os turcos, depois os ingleses. Como o território de Vladimir está prosperando, são necessárias mãos de obra. Trouxeram trabalhadores árabes, então chamados apenas de pessoas movendo-se dentro do Império Otomano ou do sistema colonial britânico, como do Iraque, também conquistado pelos britânicos. Pois é, em geral, a Rússia e os árabes. Mas os ingleses não tinham nenhuma intenção de criar um Estado judeu. Uma parte do Líbano e da Síria foi entregue aos franceses. Ou criaram um Estado árabe fantoche na Jordânia, colocando lá a dinastia Haxemita. O nome da dinastia é Haxemitas, que era estranha à população local. Se mantinha principalmente pelas baionetas inglesas. Tudo isso era hostil a Israel. Todas essas formações foram organizadas pelos ingleses desde 1921 e depois, em 1929, ocorreram pogroms contra judeus. Tudo documentado. Os judeus restauraram a terra, iniciando a imigração árabe. Depois os ingleses, quando começaram a perseguição, primeiro a perseguição e depois o assassinato em massa de judeus na Europa, junto com os alemães, eles proibiram completamente a entrada de judeus na Palestina, embora tenham recebido o mandato justamente para isso, para administrar esse território, justamente citando esses levantes árabes, os pogroms que eles mesmos organizaram, é o que se segue. Para quem não sabe, nos anos 1920, muito antes de Hitler, os britânicos organizaram pogroms na Palestina, ou seja, na Judéia, traduzindo para o nosso idioma. E depois, quando os judeus começaram a fugir do Hitler para outros países, os britânicos fecharam a entrada dos judeus, alegando o descontentamento da população local. Roosevelt barrou a entrada de judeus nos Estados Unidos da América, apesar da oferta de Hitler para liberá-los. E a esposa de Roosevelt, Eleonora, uma dama encantadora, escreveu em seu diário que certamente cheirava a perfume, que já estava tudo impregnado de judeus. E agora ainda tentam trazer mais alguns para cá. Os judeus foram deixados para Hitler e disseram que não precisávamos deles. Claro, ninguém convenceu Hitler a matar 6 milhões de judeus, mas ele queria expulsá-los e ninguém os aceitava. E foi entregue ao Egito. As tropas egípcias atravessaram essa fronteira entre a Palestina e o Egito com a península do Sinai, invadiram o território de Israel e avançaram em direção a Tel Aviv.
e em determinado momento havia kibbutzim judeus, assentamentos judeus que foram destruídos pelas tropas egípcias, os moradores também, alguns foram mortos, outros fugiram e, em certo ponto, as tropas egípcias foram detidas pelas forças judaicas. E foi ali que o exército judeu recém-formado conseguiu deter as colunas blindadas egípcias. E foi ali onde o exército judeu recém-formado deteve as colunas blindadas egípcias. O exército judeu recém-formado deteram as colunas blindadas egípcias, o exército judeu recém-formado deteve as colunas blindadas egípcias. E ali o exército judeu recém-formado deteve as colunas blindadas egípcias. No momento em que o exército judeu recém-formado deteve as colunas blindadas egípcias, naquele momento o exército judeu recém-formado detiveram as forças blindadas egípcias. Vou explicar. Quando a União Soviética declarou que iria desembarcar tropas ou atacar Israel com uma bomba atômica, os Estados Unidos declararam oficialmente que não iriam se opor. Bem, como o Biden, com a Ucrânia nós não vamos intervir. Praticamente é. A tutela sobre esse projeto palestino, das mãos da KGB, que enfraqueceu na luta desigual contra o imperialismo mundial e passou a se dedicar ao enriquecimento, temporariamente não era prioridade, essa questão palestina. O governo, a União Europeia, praticamente os países europeus governamentais assumiram, começaram a transferir enormes quantias de dinheiro que antes eram transferidas pela União Soviética, agora passaram a ser transferidas pelos europeus. Aliás, os árabes financiam a Autoridade Palestina, a Organização para a Libertação da Palestina e assim por diante, em todas as suas formas, muito menos do que os europeus e americanos. O Departamento de Estado criou um setor especial para assuntos palestinos, ou seja, em muitos aspectos a questão palestina está sendo usada agora. Organizações ocidentais de esquerda continuam pressionando Israel, buscando não só pressionar, mas destruir o país. Os velhos e bons antissemitas que lutaram contra nós, desde a Igreja Católica até os comunistas, que por motivos demográficos querem a destruição do Estado de Israel, eles apoiam esse movimento de esquerda, apoiam a luta, neste caso, contra Israel, sob o pretexto da guerra na faixa de Gaza. E os árabes, ou melhor, nem mesmo os árabes. Aqui há uma configuração interessante. Não se trata de árabes, mas do islamismo jihadista mundial. Com os árabes, nossas relações melhoraram bastante. Os regimes árabes, em primeiro lugar, são muito... Primeiro, não dá para destruir Israel militarmente. E segundo, isso ameaça a estabilidade política deles. Porque, como nós lembramos, falamos sobre a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, esse jardim árabe de socialistas, Saddam Hussein e assim por diante. Todas essas constelações de inimigos de Israel, quando chegaram ao poder em seus países, derrubaram regimes anteriores igualmente ou até mais anti-Israel, que já haviam lutado contra Israel. Um dos pretextos era que esses países lutavam pouco demais contra Israel. Por isso é perigoso. Se você se esforçar demais na propaganda contra Israel, você deve destruir Israel. Se você destruir Israel, então vão te cobrar por isso. Assim, já que não podemos destruir Israel, o mesmo vale para os regimes nos Emirados, Arábia Saudita, Egito e Jordânia.
Eles vão desistir bastante dessa ideia. Por outro lado, é possível obter muito de Israel, começando pela segurança. Abram Shmulevitch acredita que os sunitas desistiram da ideia de destruir Israel porque eles simplesmente não conseguem destruí-lo. Eu acho que ele está errado. Eles nunca pretendiam destruir Israel de fato, mas sim lutar eternamente contra ele, explicando aos seus cidadãos que eles têm problemas na vida por causa de Israel e não por causa dos ladrões no governo. Sempre é muito bom ter um bode expiatório para colocar toda a culpa. Por que matá-lo, esse bode? Acredito que os sunitas perceberam que unir-se comercialmente aos Estados Unidos da América e Israel traz benefícios como tecnologias de defesa contra a Rússia e Irã nuclear. Mas a razão não é tão importante quanto outro resultado. A Europa está contra Israel e os sunitas estão a favor dele, ou pelo menos são neutros. E é assim que Israel destrói prédios altos em Gaza. Quer ver? Aguarde por mais detalhes. O que mais restou na faixa de Gaza? Como resultado. Mas os militares israelenses estão bombardeando o que eles chamam de prédios altos na faixa de Gaza, um prédio após o outro. As razões já foram explicadas, mas além disso, Israel está tornando essa área inabitável. Certo, agora. Nas primeiras horas do amanhecer, o locutor militar israelense anunciou uma zona humanitária em Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza, devido à expansão das operações militares no enclave. O porta-voz militar israelense para a mídia árabe, Avihai Adraya, afirmou que a zona terá hospitais de campanha, abastecimento de água, dessalinização e estoques de alimentos. Os palestinos dizem que não existe nenhuma zona segura na faixa de Gaza. Líderes israelenses, incluindo o ministro da Defesa, alertaram o Hamas. Aceitem as condições de Israel para encerrar a guerra ou Gaza será como Rafah. Os comentários foram feitos depois que o Hamas declarou estar pronto para libertar todos os reféns de uma só vez para acabar com a guerra. O gabinete de Netanyahu apresentou 5 condições para encerrar a guerra, incluindo libertar todos os reféns, desarmar o Hamas, desmilitarizar Gaza e garantir o controle de segurança e administração civil de Gaza por Israel. A liderança do Hamas fez uma proposta a Netanyahu. Eles entregam todos os mais de 40 reféns, incluindo vivos e corpos, e Israel interrompe a ofensiva. Donald Trump afirmou em uma postagem que, se o Hamas soltar todos os reféns, a situação pode mudar rapidamente. A mídia israelense informa que o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel planeja alertar o governo de Netanyahu que não haverá outra opção a não ser impor uma administração militar na faixa de Gaza, caso o plano de captura da cidade de Gaza seja implementado. Segundo relatos, Zamir é contra essa medida e vai alertar o governo de Netanyahu sobre as consequências militares. Não sei se a liderança do Hamas está pronta para se desarmar e abandonar seu último refúgio, fortificado com centenas de túneis e milhares de bombas. Esta é Gaza. Israel está pronto para avançar, desta vez sem as restrições que foram impostas durante a primeira parte da operação. Eles chamaram a operação de Carruagem de Gideão. Agora dizem Carruagem de Gideão 1, porque o que está acontecendo agora eles chamam de Carruagem 2 Legendas. A diferença é a seguinte. O objetivo da operação é a captura total da cidade de Gaza, ou seja, 130 mil reservistas foram mobilizados em Israel. Está ocorrendo a evacuação da população e a tomada de toda a infraestrutura em Gaza. Cerca de 40% da cidade já foi limpa. A operação é planejada para a eliminação total do Hamas, a liquidação dos últimos focos de resistência e a desmilitarização da cidade. Após a captura, prevê-se destruir infraestruturas, reassentar grande parte da população e reconstruir o ambiente urbano. Se a primeira parte de Gideon 1 se concentrou em cercar e expulsar o Hamas, a segunda é voltada para a destruição total da resistência. Além disso, cercando a cidade de todos os lados para que fosse impossível escapar. Isso está sendo feito na véspera da sessão da Organização das Nações Unidas, onde França, Holanda e outros simpatizantes pretendem reconhecer o Estado palestino árabe muçulmano no território de Israel. Bem, judeus, é isso.
Nunca existiu Palestina, esse lugar foi inventado. Antes, Palestina se referia aos israelitas. Sim, a solução do problema da Palestina era o problema de Israel, o problema dos judeus. Então, tudo bem. Então, roubaram o nome e que fiquem com ele. O importante é outra coisa. E o importante é que Israel finalmente decidiu agir como todos os outros. Os britânicos, por exemplo, quando bombardearam Dresden. E assim por diante. Nem vou lembrar de todo o resto agora, como quando a União Soviética bombardeava tudo o que encontrava pela frente. Residencial, não residencial. Não fornecia alimentos, medicamentos e nem se responsabilizava pela ausência das crianças na escola nesse período. Muito bem, senhoras e senhores. E o mundo é bastante tendencioso em relação a Israel, porque ele é habitado por uma população estranha, pessoas estranhas. E eles são chamados de judeus, também chamados de Ivri, Hebrew, e por vários outros, digamos assim, outros nomes bíblicos. Mas a essência é a seguinte: por algum motivo eles são o povo escolhido, e é isso que os outros não conseguem suportar. Talvez eles pensem diferente, achando que os judeus são sujos, falam estranho, ou venderiam qualquer coisa por pouco, sendo que eles próprios venderiam por menos. Sim, dizem que os judeus venderiam qualquer coisa por uma mixaria. Mas o mais importante é o seguinte: a maioria das pessoas sente a sua própria inferioridade. E é por isso que eles odeiam os judeus. E quanto mais prêmios Nobel os judeus recebem, quanto mais eles criam medicamentos, quanto mais eles criam iPhones e outras startups, maior é o sentimento de inferioridade. E tanto mais. Aquilo que chamam de inveja, ou seja, uma inveja selvagem, sem fundamento e até vergonhosa, que, claro, precisa ser disfarçada com algumas palavras inteligentes e bonitas. Até a próxima.